Então, aí, hoje ainda, nós vamos conversar aqui no programa com esse menino que tanto instigou a gente, né, com essa forma tão pura e limpa de falar a respeito da mediunidade, que é o Guilherme. Nós vamos estar conversando com ele. E nós vamos procurar outras pessoas que pudessem, que vivem a mediunidade na sua vida e que pudessem trazer um pouco mais para a gente, para a realidade, saindo um pouco da ficção da novela, para a realidade. E nós fomos até Juiz de Fora, com a repórter Viviane Novaes, conhecer a Dona Isabel. É uma reportagem que eu acho que Dona Isabel está aqui comigo, na verdade, Dona Isabel Salomão de Campos. E ela... Mas antes eu queria conhecer o trabalho dela lá em Juiz de Fora. Rodou. O sorriso revela uma vida cheia de realizações. Isabel Salomão, 82 anos, criou o Lar do Caminho há 25 anos. O lugar acolhe 48 crianças e adolescentes órfãos em situação de risco ou de famílias carentes. Vivem nesta casa ampla e confortável. Recebem alimentação, assistência médica, psicológica e educação. Além do Lar do Caminho, Dona Isabel ajudou a criar uma escola com 280 alunos do maternal ao ensino fundamental. Aqui as crianças do orfanato estudam junto com alunos de família de classe média que seguem a doutrina espírita. Isabelle Castelhano, de 11 anos, é filha de um médico e uma advogada. A gente aprende a valorizar mais o que a gente tem. Júlio estudou na escola e foi criado no Lar do Caminho dos 6 aos 18 anos. Hoje é o cozinheiro do orfanato. Toda a estrutura que eu tenho hoje é graças ao Lar do Caminho. Uma vez por mês, uma equipe de voluntários distribui 6 toneladas de alimentos à população carente de Juiz de Fora. Os moradores também recebem roupas e remédios doados pela comunidade. Às sextas e sábados, recebe centenas de pessoas de várias partes do Brasil em busca de conselhos e ensinamentos espíritas. A chamada Casa do Caminho reúne cerca de 1.500 pessoas num fim de semana. As pessoas que precisam de ajuda são encaminhadas para esta sala, onde ficam deitadas em macas. Nesta hora, Dona Isabel cumpre o que considera uma de suas maiores missões, a cura espiritual. Os médios ficam ao lado das macas de olhos fechados. Dona Isabel começa o tratamento com uma oração. Entregamos aos vossos cuidados o trabalho desta noite. A médium vai de cama em cama. Enquanto fala, faz movimentos rápidos sobre o corpo das pessoas. Para nos darem cobertura. Muita gente diz encontrar a cura. Depois de uma cirurgia plástica, a professora Marita Gomes sofreu várias hemorragias e fez 5 transfusões de sangue. Em casa, já de alta, teve uma nova hemorragia. A família procurou a ajuda espiritual de Dona Isabel. E antes que a professora voltasse a ser internada, o sangue estancou. Eu senti que tinha alguma coisa mexendo dentro de mim. E que estava saindo. Eu senti a sensação que eu achava que era o sangue, entendeu? Que era hemorragia, mas achando que estava me molhando toda. E eu senti uma coisa mexendo. Quando nós levantamos, que ela olhou, não tinha uma gota de sangue. Ela olhou? A minha irmã que olhou, ela olhou, não tinha nada. Dona Isabel tinha irradiado, né? O médico de Dona Marita ficou surpreso. A gente, na verdade, já tinha programado uma reinternação para nova transfusão de sangue devido à quantidade de perda sanguínea que ela estava tendo. Né? E isso, assim, foi instantâneo. À medida que a gente chegou para dar os primeiros socorros para fazer a internação dela, reinterná-la, ela já se sentia bem, os curativos já estavam todos secos, já não tinha mais o sangramento. O empresário José Pilate Júnior, de 30 anos, procura conforto espiritual. Ele perdeu o pai há pouco mais de um mês. A gente sabe que vai ser uma saudade e que a gente vai poder estar junto novamente. Isso conforta, mas essa energia toda que a gente recebe aqui da Dona Isabel, nesses espaços. A mãe de José também encontra acolhida. Se eu não estivesse aqui com este amparo, esse socorro espiritual, eu estaria numa cama. A vida prossegue, nossa irmã, assim na terra como nos céus. E a Dona Isabel está aqui. Muito obrigada por ter vindo de Juiz de Fora. Queria agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção com a gente.
E eu vou fazer um intervalo comercial e volto já. A senhora percebeu a sua mediunidade? A gente vê crianças tendo mediunidade. Quer dizer, quando foi? Eu sei, inclusive, que tem um livro que eu vou ler, que vou o seu te oferecer filho... o livro. Muito obrigada. Seu filho escreveu, um pouquinho, né? do meu trabalho. Isso que está aqui é um pouquinho do que já foi feito. Elo de Amor. Elo de Amor. E conta um pouco da sua história também. Um pouco da minha história já realizado, o trabalho realizado. E aí, quando foi que a senhora percebeu que... Eu quero dizer o seguinte, eu sou filha de libaneses, portanto, família católica. Minha família veio do Líbano, como é bem conhecido, né? Eles fogem para o Brasil, essa pátria maravilhosa do Evangelho, né? E nós ficamos na roça, na fazenda, alguns anos. A partir dos 9 anos, eu comecei a ver e ouvir, no meio da lavoura. Meus irmãos, muitos irmãos, ninguém via, ninguém ouvia. E eu falava, pai, as coisas estão chegando. Pai, as coisas estão falando. A primeira vez, a segunda, meu pai falou, minha filha, isso não existe. E naquele tempo, ninguém conhecia espiritismo, ele era pouquíssimo divulgado. Então, o que você chamava de coisas? Pois é. Eu chamava de coisa aquelas presenças que eu não sabia o que era, eu não conhecia. Eram como se fossem pessoas? É como se fosse pessoa, mas ninguém via, então não podia ser gente, não podia ser pessoa. Então meu pai depois não aceitou mais, começou a zangar comigo. Quem pôs na sua cabeça, isso não existe, e eu fui, minha filha, dos 9 anos aos 20 anos sofrendo, vendo e ouvindo coisas que a minha religião, a religião dos meus pais não me ensinava. Eu ia à igreja, pedia socorro ao padre, o padre dizia o quê? Coitado do padre, mandava fazer uma novena, eu me ajoelhava diante daquele altar, orava, as coisas se ajoelhavam comigo, eu me benzia, as coisas se benziam, feliz da vida que eu tinha ido à igreja. Eu voltava para minha casa, eles voltavam comigo. E os padres pelejaram para me ajudar, mas eram não umas pessoas constantes, espíritos constantes que te acompanhavam. Que me acompanhavam. E isso aconteceu dos 9 anos aos 20 anos. E diziam que tipo de coisa? Eles me ensinaram sobre Deus, sobre Jesus, só coisa boa. E você me ensinaram tudo, me ensinaram sobre a vida, sobre o amor ao próximo, o perdão, tudo que é bom, que nos dá paz, que nos dá saúde, que é a mensagem de Jesus. Eles me ensinaram dos 9 anos aos 20. E você no começo não tinha medo? Você se recorda? Não, eu não tinha medo. Anos? O que acontecia é que já com 15, 16 anos, meu quarto ficava cheio dessas coisas que eu não sabia o nome e ninguém sabia. Ninguém sabia informar. Então eu não dormia porque aquelas coisas estavam ali conversando, trocando ideias. Não tinha nada a ver comigo, não. Eles me deixavam vê-los. Eles não me prejudicavam em nada. Me ensinavam coisas que a minha religião não ensinava, ninguém falava. Então eu fiquei sem dormir. Minha irmã dormindo do lado e fala, Isabel, até essa hora você não dormiu? Eu falo, de que jeito eu vou dormir? Nosso quarto está cheio. Ela fala, cheio de quê? Eu falei, não sei, cheio de gente conversando. Como é que eu não vejo? Eu falei, não sei. Eu sei que eu vejo, porque você não vê, eu não sei. E isso continuou, eu ia à igreja, pedia socorro. Os padres pelejaram para me ajudar, mas não tinha condição. A instituição não dava condições aos padres de me orientar, mas eles insistiram. Então, já com 18 anos, eu vim para Juiz de Fora, que minha família começou a procurar emprego, estudar, saiu da roça, e eu fui trabalhar na Escola de Laticínio Cândido Tosse, um lugar lindo, maravilhoso, no meio de professores, funcionários, pessoas cultas, inteligentes, e eu fui ficando acuada. Eu olhava para você, eu via outra pessoa perto. Você falava as coisas, eu via que não era verdade, que você não estava sendo sincero. Você contava isso para as pessoas ou não? Aí começou a correr perigo. Eu falei, fulano, por que você está falando isso? Não foi isso que você fez. Aí você quebrou aquela peça do laboratório e não contou, fulaninho vai ser expulso porque ele é levado, estão achando que foi ele, você vai deixar. Aí ele fala, quem te contou? Aí eu tomava susto, ninguém tinha me contado. Mas alguém tinha te contado. Ele ia atrás do colega, você contou? Não, não contei. Era aquela, então eu comecei a perceber que eu estava diferente das pessoas, eu era diferente, não podia continuar assim, era perigoso a gente ser diferente. Naquela época era perigoso.
Entendi. E disso, meu chefe percebeu, o doutor Vicentino Mazini, uma joia de alma, me chamou: Isabel, o que está acontecendo com você? Você está fugindo das pessoas, porque eu não podia mais lidar com as pessoas. Mas eu era feliz, era equilibrada, eu trabalhava bem, trabalhava em laboratório, lidava com remédios perigosos, com drogas. Não e acharam falei, que você estava tomando não, droga? Nunca tive, eu nunca dei essa impressão. Tá. Eu nunca tive nada mental, nada espiritual. Hoje eu tenho as mensagens do mundo espiritual, mas sou eu. Você não sabe. Não, eu sei, na época que ninguém conhecia nada, quer dizer, não, pois é. Dizer, até vamos hoje, levar no médico. Levaram no médico. Levaram, o médico não soube falar, mandou tomar um pulgante, um negócio assim, mas não adiantava nada. Aí, quando o doutor Mazini me informou: olha, você procura um centro espírita, você é médium, o que você acha que eu fiz? Eu me benci na carinha dele, tadinho. E falei: Cruz Credo Maria, eu sou católica, eu não acredito nisso. Ele falou: não, você não conhece nada do que eu vou te falar. Você nunca viu nada parecido. E realmente, eu fui ao centro pela primeira vez, ninguém me conhecia, eu estava vindo do interior. Aí assisti aquilo tudo, cheguei lá na mesa, quando terminou, fui lá na mesa. Falei assim: olha, vocês vão saber de uma novidade agora. É a primeira vez que eu entro num centro espírita. Mas tudo que vocês falaram aqui eu já sabia. Eu conhecia tudo. Eu não sabia que tinha uma religião que pudesse cuidar do meu caso. Nunca mais deixei de ir. Então eu tinha 20 anos. Com 22 anos eu comecei a trabalhar. Me puseram no trabalho. Então eu tinha todas as mediunidades, devo ter ainda, mas os espíritos, os mentores me orientaram para o trabalho de cura. Então, minha filha... Como é que é esse trabalho? O trabalho de cura? É assim, o médium precisa vigiar, ter consciência da vida, respeitar o próximo, amar o semelhante, fazer o bem, confiar em Deus, no Cristo, mas eles dão material para a gente. Os mentores fornecem para a gente todo o material que leva você a essa convicção. Não é nada de pegar só o livro e ler, não. Você recebe do mundo espiritual. Então, o que você vai ver aí, coisas que eu recebi do mundo espiritual e passei para o meu próximo, para o meu semelhante. O que a senhora sente quando faz aquele trabalho de cura com as pessoas? A energia que não tem fim. Eu estou conversando com você, está soltando energia pelo meu corpo todo, pelos poros sai energia. Todos nós temos energia. Todos nós temos. Aí é que você, sendo verdadeiramente espírita, você vai entender por que você deve ajudar os outros. Por que a senhora acha que foi dada essa missão para a senhora? Porque é uma missão, a senhora trabalha muito. É porque nós não nascemos naquele berço, né? Nem eu, nem você, nem nossos irmãos. Nós já existíamos. Estamos aqui de volta. E através das reencarnações, nós vamos chegando à perfeição. Essa é a nossa obrigação. Nós estamos aqui na Terra para fazer a nossa perfeição, buscar o nosso progresso espiritual. E o melhor caminho é a caridade, é o amor ao próximo, é o respeito à vida, é o respeito a Deus, é o respeito ao semelhante, ao nosso próximo. O nosso próximo pode ter sido o nosso filho e pode voltar a ser nosso filho, nossa mãe, nosso irmão. Então você não é uma pessoa estranha para mim. Você é uma alma querida que foi me buscar lá longe para eu falar daquilo que meu coração está cheio. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Então, nesse campo, o doutor Mazini me orientou e eu comecei a trabalhar. A minha casa encheu de gente, eu não tinha pretensão de curar. Eu queria falar do bem que eu estava recebendo da espiritualidade. Eu queria falar, os espíritos existem e se comunicam conosco. Isso não é fantasia, isso é a vida, a nossa vida. Então, eu fui sendo assim, acho que percebida, o pessoal observava aquilo, a casa encheu de gente e eu não tinha mais aonde botar gente. Aí tivemos que criar um centro espírita. Frequentamos alguns, mas não dava conta. Criamos, então, a Casa do Caminho. Há quantos anos a senhora tem a Casa do Caminho? Tem 32 anos, a Casa do Caminho, mas eu já trabalhava antes. Trabalhei em outros centros, mas eu precisava... E pessoas de todos os tipos procuram a senhora, tanto com carência emocional, perda de parentes, doenças. Quer dizer, a senhora, na verdade, a senhora e seus médiuns, porque a senhora tem ali uma legião de pessoas que ajudam, né? Atendem as pessoas e dão o conforto que elas estão precisando. A doutrina conforta
ô Ana, porque ela orienta, ela esclarece. Não é esse conforto de uma conversa amiga tão somente. São as benesses do céu mesmo que descem, energias novas que levantam o espírito, porque quem sustenta o corpo é o espírito. E todas as enfermidades começam no espírito. Se a gente cuidar, a doença não chega no corpo. Porque Deus nos criou para sermos felizes. Nós não nascemos para sofrer. Nós, a humanidade, estamos muito distante de Deus, do cumprimento das nossas obrigações com Deus, com Cristo, com a vida espiritual. E com esse mundo mais violento de hoje, que cada vez fica mais... Existem mais médios, enfim, a gente sente... Eu não sei se as pessoas têm mais liberdade hoje para falar a respeito de mediunidade, ou se existem mais pessoas com esse dom, né, com essa benesse de poder pensar nos outros mais que em si mesmo. Existe sim. Muitos médiuns bons escondidos por aí. Às vezes não podem abraçar a doutrina espírita, porque todo mundo é médium, como o nosso garotinho falou ali. Todas as pessoas são médiums. É presente de Deus a mediunidade. É a chancela divina para a alma. Deus criou o espírito. Os seus pais lhe deram apenas o corpo físico perecível. O dono desse corpo, que pensa, que raciocina, que ama, que perdoa, que é inteligente, é criação de Deus. E Deus não criou nada descartável. O espírito prossegue. Então ele traz lá de Deus a mensagem do Pai, a chancela divina. Vá, meu filho, desça a escola abençoada da terra, vai entregar aos seus irmãos o meu recado. Ensinou, então, o amor, o perdão, vestiu os nus, dá de comer a quem tem fome. Então, não se esqueça de mim, meu filho. Mande-me suas notícias, que eu jamais me esquecerei de você. Eis aí o canal mediúnico, aberto para você conversar com Deus, com Cristo, com a espiritualidade. Sociedade hoje tão sofrida, né? Tem tantas famílias desesperançadas, que perderam filhos, e cada vez mais a gente vê isso aumentar. A senhora, com esse seu dom, né, esse presente de Deus, de uma comunicação mais perto, o que a senhora diria para a sociedade hoje? Eu quero dizer o seguinte, que a doutrina espírita, ela traz Jesus de volta. Eu conhecia Jesus morto, pregado na cruz, sofrido. Então eu sofria doença com problemas espirituais, eu não sabia. Deus, mas ninguém sabe que é Deus, ninguém sabe explicar Deus. Deus existe, mas ninguém sabe explicar. Mas Jesus conviveu conosco em espírito e corpo físico. Então Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós vamos a Deus através do Cristo. E nosso próximo é a alavanca que nos impulsiona para Jesus, que é o caminho para Deus. Então o que nós temos que fazer? O que Jesus ensinou. Então nós vamos perder o medo da cruz. Porque a cruz é mensagem do homem, não é mensagem de Jesus. Nós precisamos esquecer o que o homem fez com Jesus e nos lembrar e exercitar o que Jesus fez para a humanidade. Precisamos nos lembrar o que o Cristo fez por nós e tentarmos fazer lentamente, vai devagarinho, mas com aquela boa vontade, com aquela opção de seguir o Cristo na pessoa do nosso próximo. Então, o nosso próximo é o nosso impulso para Deus. Então, é isso aí, vestir os nus, dai de comer a quem tem fome, fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Meu Deus, o que é que o nosso povo está fazendo com a humanidade? O que é que o nosso povo está fazendo com a liberdade? Nós precisamos agradecer a Deus a liberdade que nós temos de poder falar. A gente não podia falar. Naquele meu tempo de criança, de jovem, não podia falar da minha fé. Era capaz de me botar no hospital. Hoje eu posso falar. Deus existe, eu creio. Jesus está vivo e atuante entre nós. Crer na humanidade e na bondade, como a senhora apresenta aqui para mim. Então Jesus te abençoe com muita saúde, Isabel, muita paz, viu? Parabéns pelo trabalho, e esse livro obrigada é um carinho pelo nosso. livro. Obrigada, eu vou ler com carinho. Você vai ver o que a gente fez um pouco. E que vão continuar fazendo. Vamos continuar fazendo. Muito um abraço bem grande a todo o pessoal lá de Juiz de Deus Fora. abençoe essa equipe que está aí com você. Muito obrigada. obrigada. E abençoe todos os seus telespectadores, que é uma multidão que te ama. Graças a Deus. Muito obrigada. A senhora, quando entrou aqui, que a gente tem uma casa que recebemos muita gente, né? A senhora, como tem o dom de ver pessoas, né? A senhora vê boas pessoas nos acompanhando aqui na casa? Eu vejo, eu amo as pessoas, eu amo as criaturas. E nós temos obrigação de acreditar no ser homem.
crer no ser humano, porque o progresso vai se fazer, queiram os homens ou não. Então vamos nessa, vamos buscar o Cristo, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Amar, perdoar e servir. Não tenha medo do mal que lhe façam. Você não faça mal a ninguém. E Jesus estará com você para a vitória final do bem. Em seu favor, da humanidade, do nosso Brasil querido. Muito obrigada. Vou acompanhar a senhora aqui, por favor. Deixa eu ajudá-la aqui, que a nossa poltrona aqui é um pouco... Por favor, que eu tenho uma outra visita. Vou acompanhá-la aqui agora. Tem que tirar aqui. Não, senhora, pode ir com ele, que alguém a ajuda. Muito obrigada ali fora. a todos. Fiquem com Deus. Dona Isabel. Oi, querida. Está indo aqui. Muito obrigada de novo. Um bom trabalho para a senhora lá, viu? Você precisa ir lá conhecer e vá meu com trabalho. Deus. Vou, com certeza. Meu trabalho. Eu vou. Olha, Deus, olha a situação. Olha que casa cheia hoje. Assistir seu trabalho. Que bom, muito obrigado. Bom receber visita, assim. Obrigada de novo, Dona Isabel. Muito obrigada. Deus ajude o senhor. Como vai, Paulo? Boa, minha linda. Se você chegou agora no programa, a nossa matéria de abertura de hoje foi a respeito de um assunto que está sendo abordado pelo Manuel Carlos em Páginas da Vida, a respeito de mediunidade, de pessoas que têm um dom especial. E o Guilherme, que está aqui do meu lado, um menino de 13 anos, foi um dos nossos entrevistados na matéria. Eu queria recordar um pedacinho só do que ele disse. Rodolfo. Quem é médium não precisa se esconder. Basta agir como uma pessoa normal. Porque você realmente é uma pessoa. É só que os seus fluidos magnéticos estão mais aflorados. A mediunidade está em todos. Me conta aqui uma coisa. A gente fica muito impressionado, primeiro, pela sua clareza, pela sua forma tão despojada. Inclusive, eu queria contar que nós não queríamos mostrá-lo aqui, né, por ter 13 anos. E ele disse que ele não tem vergonha nenhuma de ser médium e que os amigos dele da escola sabem da sua mediunidade. Ele se dá muito bem com isso. Você tem esse dom e descobriu isso com que idade, Guilherme? Eu acabei descobrindo a mediunidade, na verdade, aos 6 anos, né? Mas desde muito pequeno, desde que eu me recordo, mais precisamente, eu registro, né, os espíritos à minha volta. E como é que você conseguia distinguir, assim, o que era... Era muito difícil, né? Mas geralmente tem muitas entidades que elas têm aparências diferentes, né? Porque, como eu disse na entrevista, o espírito ele pode se envolver da forma que ele bem quiser, né? Isso a dona Guilmar vai poder estar explicando muito melhor pra gente. Só que, assim, tinha gente que eu confundia muito, porque muitos espíritos desorientados ainda acham que estão vivos. Então, para um médium que não tem orientação, acaba confundindo com uma pessoa mesmo. Então, vamos supor uma situação, um espírito está na minha casa e ele é desorientado e eu estava nessa época, eu falava, mamãe, tem um moço aqui. Olha que moço. Era mais ou menos Com que idade você começou a falar pra tua mãe e pro teu pai, assim, que você via alguma... Desde pequeno eu falo pra eles, né? Mas assim, que depois eles falavam? Assim, eu nasci espírita, né? Minha mãe frequenta a Casa Perseverança desde os 6 anos de idade. Sempre tivemos o auxílio maravilhoso do Perseverança e da dona Guilmar. E ela entendia, né? Mas depois de um problema que teve aos meus 6 anos de idade, que eu fiquei sabendo de tudo. Veio uma entidade que me explicou tudo o que estava ocorrendo. O que você via de verdade? Isso. E aí o que você fez com isso? Quer dizer, como é que você lida com isso no dia a dia? Olha, é como eu falei na matéria, eu não deixo de ser uma pessoa totalmente normal. Agora sim, eu posso registrar, é raro, mas eu posso registrar como uma pessoa pode estar falando mentira ou verdade, isso é muito raro, né? Infelizmente eu não tenho esse dom. Ou felizmente, né? Senão você ia sofrer mais. Agora sim, eu vejo os espíritos, né, à minha volta e tento disfarçar que não os vejo, né? Mas o problema é que geralmente as entidades ruins, elas sabem, né, quando a pessoa registra, né? E você tenta ajudar as pessoas, enfim, você escuta. Olha, eu mais fui ajudada do que ajudei, né? Porque durante todo esse período a dona Guilmar acompanhou toda a minha mediunidade. Quer dizer, você vai lá no centro da dona Guilmar, no Centro Perseverança, para receber uma orientação, para saber o que fazer. É isso, dona Guilmar? Porque agora eu vou sair um pouquinho do assunto. Mediunidade é uma força que, quando no ser eclode, não pergunta se ele crê,
se ele quer ou se ele pode. Partindo dessa premissa, é necessário a gente ir acompanhando o desenvolvimento da mediunidade mormente durante a infância, porque nessa fase não se pode enfatizar este dom, porque traria consequências mais ou menos funestas no decorrer da vida. Então, há necessidade de dar a orientação que mediunidade é a capacidade de captar ondas espectroeletromagnéticas carreadoras de informações provindas da espiritualidade. Por que algumas crianças e algumas pessoas têm esse dom e outras não? Esse dom... Nós que não conseguimos ver, por exemplo, o que ele vê ou o que os médios veem. Não seria mais um dom, né? Seria uma responsabilidade. Desculpa interromper. Mas é verdade, é uma responsabilidade. Você tá nervoso, né? Deixa eu abraçar ele. Com razão também, bota ele para falar de um assunto que nem sempre é o ideal para ficar falando para todo mundo. A mediunidade, já perguntou por que é dado, Paulo dizia que a mediunidade ou dom é dado a cada um visando um fim útil. Então, antes do nosso renascer na Terra, nós damos uma olhada pelo nosso passado e notamos que muitas vezes o nosso espírito está muito comprometido com a lei, pelos nossos desvios, pelos nossos equívocos, pela nossa ignorância. E nós então pedimos para vir ao mundo com uma sensibilidade maior. Para ajudar, quer dizer, é uma escolha. Para ajudar e, em primeiro lugar, para termos o discernimento de como viver, qual a melhor forma de viver para errarmos menos e acertarmos mais. Mas ali nós para os pais assim das crianças que têm crianças em casa que de repente dizem o que você disse para os seus pais, né, que te ajudaram e tudo. Principalmente ter compreensão. O médium, eu não convivi com muitos, mas eu tive muitos amigos que tinham uma mediunidade parecida com a minha, e o médium tem uma personalidade forte, vamos dizer assim, né? Então é para ter paciência, ter total compreensão com o seu filho, defender, né? Porque o pessoal, na sociedade, eles não são todos que vão compreender, né? Entendi. Quer dizer, ainda é uma coisa difícil. E sim, principalmente na época da Dona Guiomar, né? Ela era protestante, então, se pra mim foi difícil, eu fico imaginando como que a gente já contou a história da Dona Isabel. Por isso que eu falei aquela quadrinha, porque eu nasci em um lar protestante, nunca tinha ouvido falar em espírito, nem em espiritismo. Eu imagino a dificuldade para uma criança, então. Eu via espírito desde que eu me conheço por gente. Quer dizer, tem que receber orientação, quer dizer, os pais devem prestar atenção no que as crianças estão dizendo, orientar num lugar onde, que graças a Deus o Guilherme tem uma orientação. Não havendo essa orientação, para não sofrer, né? A gente crê que a gente é diferente. E que essa diferença inclui exatamente uma personalidade deturpada em desequilíbrio. Eu tive esse problema porque eu saía do corpo, não é? E eu ficava assim perplexa, eu não queria mais dormir, porque eu dormia e saía do corpo. E mamãe dizia pela má alimentação. E então eu tive muitos problemas que somente a doutrina dos espíritos trouxe-me o esclarecimento que eu necessitava para entender a própria vida dentro da mediunidade. E hoje em dia, por exemplo, você já entende melhor, então você leva uma vida normal, Guilherme? Eu sempre busquei conhecer muito, né? Li vários livros, adoro os livros de André Luiz. Não é por isso que eu não gosto de ler e de ver o que as outras pessoas gostam. Eu sou super fã de Tolkien, Star Wars. E as pessoas não te amolam, por exemplo, quando você chega em algum lugar e pergunta, você está aqui, você está vendo alguma coisa? Ou... É que assim, eu não gosto muito de falar para a pessoa, né? Mas se fala, eu tento disfarçar um pouco o assunto. Não é tudo que eu posso ver, eu não vejo o que eu quero, eu vejo o que eu posso. E, assim, não é o que... as pessoas querem que eu fale, que eu posso falar. Quando você assiste a novela, você entende perfeitamente. Quer dizer, aquela representação da novela é uma coisa que você conhece. Mas você sabe que eu fico com bastante dó das crianças médiums hoje em dia. É uma realidade muito difícil, principalmente se ela não nasce num lar espírita. Eu já passei inúmeras noites sem dormir, com entidades próximas a mim, e eu chorando e rezando muito. Tive que fazer muitos tratamentos na Casa Perseverança e hoje consegui
me estabilizar, vamos dizer assim, mediunicamente. Continuo vendo, mas eu não tenho mais essa falta de controle. Isso Entendi. tudo eu devo ao perseverança, ao bem. Mas quando você vê a novela, por exemplo, essas cenas que a gente tem visto nesse último mês aí, né, de um retrato do que a doutrina espírita e pessoas como você retratam, né? Quer dizer, é uma coisa real para você. Em parte sim, não é? Agora, tem aqueles pontos em que o fogão acende. Isso é uma coisa muito rara, vamos dizer, de acontecer, mas não é impossível. Mas de ver a pessoa desencarnada, claro, é um fato para você. Agora, sim, Kardec, ele acabou descobrindo os espíritos através de uma experiência onde as cadeiras e as mesas andavam assim. Então, os existe espíritos... muita nomenclatura a respeito. Isso. Para que seja, quer dizer, é uma doutrina e merece ser estudada, respeitada, né? E a gente ficou muito contente de te conhecer, Obrigada. viu? Pelo seu jeito simples. Agradecer a dona Guiomar por ter vindo, trazê-lo e acompanhá-lo. E a gente espera que você sirva de exemplo aí para, tendo vindo aqui. É a primeira vez que eu entrevisto um menino médium, né? E que tem esse dom. E eu sinto muita verdade em você, quer dizer, o seu olhar é muito claro, muito limpo. Obrigada. Você é um menino muito inteligente. E eu fiquei muito contente de seus pais, inclusive, terem dado autorização para você vir até aqui. Espero que você tenha um caminho bem bonito aí pela frente. Muito obrigada. Tá bom? Porque na nossa casa nós procuramos exatamente esclarecer a criança desde quando ela tem os primeiros sintomas, a primeira manifestação de mediunidade. Os cuidados que deve ter, porque os pais devem procurar, quanto possível, manter o lar em harmonia. Claro, levar Jesus para conviver com eles, porque a força vem de Jesus. Muito obrigada, dona Guiomar. Obrigada por ter vindo, viu? Tá... Um beijo, Louro. Oi, tô aqui. Quer que você mande um beijo para os irmãos? Eu queria que você mandasse um beijo pro meu irmão Gustavo e pro meu irmãozinho Gabriel. Beijo pro meu irmão Gustavo, meu irmãozinho... Não, é dele. O Gustavo e o Gabriel. Beijo pros dois. Obrigado. E um beijo para vocês. Obrigado, Obrigado. Guilherme. Foi um prazer.